e a gente começa a nossa aula. Bem, Daquela aula do vídeo, ficou algumas coisas que você falou que ia olhar nessa aula. Você vai dar continuidade? vou sim. Nós vamos falar sobre endosso. Deixa eu só pôr a tela aqui para vocês. Deixa eu permitir aqui, ó. Vamos lá, vamos trabalhar assim. O pessoal está entrando aqui, a gente já começa. Vamos lá. Vocês estão vendo a telinha aí, ó. Hoje temos a oportunidade de começar trabalhando com aval, mas antes, conforme combinado, nós estamos trabalhando com as nossas declarações cambiais e vamos com endosso. Não é isso? A aula passada eu disse o seguinte, ó. Nós vamos dar continuidade. Eu disse o seguinte lá na aula passada. Eu falei o seguinte, olha, tem que te falar de endosso e cessão de crédito, mas vou deixar para a próxima aula. Assim como cláusula não à ordem, em face do adiantar da horário nosso, né? E principalmente endosso tardio, endosso sem, né? Endosso realizado após o protesto, também conhecido como endosso póstumo. Nós vamos falar tudo sobre isso daí, tá? Foi isso mesmo, não foi? Acompanha, me ajuda aí, por favor. Não é isso? Foi isso mesmo. Perfeito. Então nós vamos dar continuidade. Antes de darmos continuidade, vamos ver aqui umas questões, ó. Vamos aqui, ó. Identificar, eu quero repassar aqui com vocês a questão do endosso. Só lembrando, né? Endosso. Declaração cambial eventual. Porque a nossa declaração cambial originária vai ser tanto o saque quanto a emissão, a depender do tipo. Né? Vamos trabalhar aqui. Vou fazer aqui algumas questões, ó. Vamos lá, isso já fica para nós. Vamos colocar a nossa letra de câmbio. Estou trabalhando com a letra de câmbio inicialmente, em face da possibilidade de várias situações que se aplicam a todos os títulos de crédito, como já tive a oportunidade de falar com vocês. Então, nossa letra de câmbio está aqui, ó. Deixar ela bem criada aqui, ó. Vamos lá. Declaração originária principal que cria o título de crédito, né? Declaração dada aqui, então, pelo sacador. Vai fazer, então, o saque originária que cria o título de crédito, nesse caso, nossa letra de câmbio. Existem outras declarações cambiais de criação, como a emissão no cheque, nota promissória, mas aqui é o nosso saque, tá? Então, vamos acompanhando aqui comigo rapidinho. Nós temos aí o saque, criando essa letra de câmbio, tá? Temos aqui, ó, o nosso sacado. Lembra lá? Nós já falamos na letra de câmbio. O saque é uma declaração cambial originária que cria o título de crédito na letra de câmbio. Saque esse, o sacador, essa pessoa aqui, o A, ele manda uma ordem para o sacado, para que esse sacado faça o pagamento a um tomador, que é o nosso primeiro credor, que é o favorecido. Claro que esse sacado ele pode aceitar a ordem ou não. Enquanto ele não firmar declaração cambial, ele é apenas um sacado e não tem responsabilidade, né? Então ele é só sacado. A partir do momento em que ele assina, ele deixa de ser sacado, que ele dá a sua declaração cambial, né? E torna-se aceitante. Muito bem, aí nós tivemos oportunidade de falar. Vamos deixar aqui esse aceitante? Não, vamos deixar. Deixa só o sacado mesmo. Tá? O nosso exemplo aqui, ó, o C, portanto, é o tomador, o primeiro credor, é o favorecido desse título. Querendo circular esse título, então, o C vai transferir esse título. O C, então, vai praticar o quê? O endosso, né? O local próprio para se realizar o endosso é no verso do título, como tivemos a oportunidade de ver a aula passada, e aí existem as várias situações em que o endosso pode ser feito. Nós temos o endosso em branco, aquele que não tem nenhum tipo de identificação. O endosso em preto já se faz a identificação. Vamos falar sobre eles aqui agora.
Só quero dizer o seguinte, inicialmente. O que é o endosso? Lembrando aqui rapidamente. É uma declaração cambial. É uma declaração cambial, claro. Né? Sucessiva, porque a declaração cambial originária é aquela que cria o título. No nosso exemplo aqui, a declaração que criou o título, né? A declaração que criou o título no nosso exemplo foi a declaração firmada pelo sacador. Né? Então, nós temos aqui o endosso como sendo uma declaração cambial eventual e sucessiva, por meio do qual aquele que assina, o signatário, ou a pessoa que está assinando, está transferindo aquele título. Né? Nunca é demais lembrar que a assinatura pode ser eletrônica ou assinatura mecânica mesmo. Nosso documento, nós entendemos aqui que é um documento tanto no suporte físico como no suporte eletrônico, não tem problema nenhum. Então, o signatário é o endossante. Quem que é o endossante? Aquele que transfere. Quem recebe é o endossatário. Endossante, quem transfere. Endossatário, quem recebe. Né? Quem recebe passa a ser o novo credor. Não é isso mesmo? Então, o que é o endosso? Meio próprio de transmissão dos títulos de crédito, meio formal, tem forma definida em lei, assinatura no título, e aquele que transfere o título, como vimos na aula passada, torna-se, além de transferir o título, torna-se também devedor indireto. Né? Lembremos-nos também, sempre, que quem cria o título, quem faz o saque, também é um devedor indireto. Nossa senhora, mas tá difícil hoje escrever aqui. Indireto. Tá? Também é indireto. Quem que vai ser o devedor direto? Devedor principal, o aceitante. Aquele que recebe a hora. No nosso exemplo aqui não tinha devedor direto porque nós não temos aceitante. O B aqui é apenas o sacado. Tranquilo? Então, foi isso que nós vimos. Endosso. O endosso, meio próprio de transmissão do título. Quem recebe é o endossatário. Quem transfere é o endossante. Aquele que recebe passa a ser o titular, o proprietário de todos os bens e direitos emergentes daquele título, a depender do tipo de endosso. Nós vamos ver rapidinho isso aqui agora de novo. A regra geral é isso. Passa a ser o novo credor. Lembrem-se sempre que o endosso transfere direito autônomo. Tem uma relação causal aqui? Claro, sempre tem uma relação causal. Sempre tem algo que deu e seja a transferência. Mas pelos títulos de crédito, pela abstração, nós não estamos preocupados com essa relação causal. Dito isso, e melhorando aqui agora, vamos falar das espécies de endosso de forma bem rápida que vimos na aula passada. Endosso em branco. É aquele endosso realizado no verso do título, em que há apenas uma assinatura solta. Endosso em branco. Sem a identificação do endossatário, da pessoa que recebe. Endosso em preto. É aquele endosso em que há identificação. Né? No nosso exemplo lá, o título de crédito, tínhamos aqui o C como credor, passando para D. Endossante, C, endossatário, D. No verso, pode estar escrito assim no verso. Pague-se a D. Olha a identificação. Assinado, C, no verso do título. Tá bom? O endosso em preto também, né, como ele tem a identificação, como está escrito que é endosso, ele também pode ser no anverso. Pode ser aqui na frente do título. Não é o local apropriado. O local próprio para se dar o endosso é no verso. Nós verificaremos que a assinatura solta, sem identificação na frente, é aval. Né? Mas o endosso em preto, por estar identificado, né? Transfiro, pague-se a D, assinado C, ele pode ser aqui também, no anverso, na frente desse título. Esse é o endosso em preto. Tanto o endosso em branco quanto o endosso em preto, eles são endossos
endossos, eu sempre confundo esse trem, mas acho que é endossos mesmo. Translativos. O que é um endosso translativo? Endosso translativo é aquele que transfere, né, todos os direitos. O C, que era o credor, transferiu para D todos os direitos. Transferiu a posse, porque é a tradição, a entrega do título, mas também a transmissão da propriedade. Esse é um endosso perfeito, um endosso que não tem nenhuma condição, transfere tudo. Endosso translativo, tá bom? Além do endosso translativo, a outra hipótese que nós temos é o chamado endosso mandato, endosso procuração, que é aquele endosso, como vimos na aula passada, em que há a transmissão do título, né? E tem só a transmissão da posse, não tem a transmissão da propriedade. O título, então, é transferido para cobrança, por isso que é conhecido como endosso mandato, endosso procuração, endosso para cobrança, tem só a posse. Essa pessoa que está na posse, que normalmente é um banco, né? Normalmente é um banco, ele exerce todos os direitos, né? Para cobrança, recebendo o valor, como vimos na aula passada, transfere todo aquele valor para o proprietário, que continua sendo o endossante. Todo endosso que acontecer posteriormente, e isso é uma observação importante, né? Imaginemos que D tenha transferido aqui, ó, D faz a transferência para E, todo endosso posterior, como só tem a posse, só vai transferir a posse. Vimos isso na aula passada. Não transfere a propriedade ainda continua sendo de quem? Do endossante, né? Então vimos isso aí na aula passada. Outra forma de endosso também que tivemos a oportunidade de ver é o endosso calção, o endosso penhor, o endosso para garantia. Lembrando que se for, só reforçando isso, né, pelo princípio da literalidade, se for um endosso procuração, endosso mandato, endosso calção, endosso garantia, endosso penhor, assim como endosso fiduciário, isso tem que estar expresso no título. Porque se não tiver expresso no título, o endosso é um endosso tradicional, um endosso sem condição, um endosso translativo, portanto, né? Mas existindo essa informação, o endosso pode ser um endosso calção, um endosso dado em garantia. Se pega dinheiro emprestado, por exemplo, como vimos na aula passada, perante um banco aqui qualquer, vou colocar aqui o banco, como sendo D um banco, né? E em garantia, transfere o título que ele tem para o endosso. Veja, esse banco aqui é o proprietário do título? Não, porque tem uma condição. Qual que é a condição? A condição é, existe um contrato, um pacto, né? Um pacto aqui, e a condição é, sem sombra de dúvidas, deixa eu só ver se estou... A condição é, sem sombra de dúvidas, que se terá ou não o pagamento. Lembre-se que esse título foi dado em garantia, por exemplo, a esse contrato. Tá? Não sendo realizado o pagamento, aí transfere para o banco, mas sendo realizado o pagamento, volta aquela garantia e o proprietário ainda é o endossante. Eu quero dizer com isso que um título transmitido em garantia não tem a plena propriedade ainda. Poderá ter, eventualmente. Inicialmente, enquanto não se resolve aquela garantia, tem apenas a posse aí também, e não a propriedade. A mesma regra se aplica, claro, a mesma ideia se aplica nos títulos em que há o endosso fiduciário, que equivale a uma garantia, uma alienação fiduciária em garantia. Tá? O endosso tardio nós vamos estudar, e a aula passada também falei sobre o endosso sem garantia. O endosso sem garantia, só revendo, é aquele endosso que vai acontecer da seguinte forma. Veja, quando nós falamos em título de crédito, do endosso tradicional, o título criado, né, nós temos aqui A, manda o B realizar o pagamento, sempre a letra de campo que nós estamos trabalhando, tá? E aqui nós temos o primeiro credor, e o credor, nesse caso nosso aqui, é, né, o favorecido tomador. Ele pode transferir o título por endosso, claro. No nosso exemplo, ele vai transferir para D.
O que é o endosso sem garantia? Da mesma forma, quando é condição, o princípio da lateralidade tem que estar escrito aqui, né? Sem garantia, no verso título, assina. Quando há regra geral no endosso, nós vimos isso já várias vezes. Veja, quando há transmissão, aquele que transfere, além de transferir o título, torna-se também, né, responsável de forma indireta pelo pagamento. O responsável direto pelo pagamento é o aceitante se ele existir, mas ele torna-se responsável indireto pelo pagamento. Quando há o endosso sem garantia, veja, é a transmissão desse título, mas o endossante, veja, o endossante não garante o pagamento daquele título. O endossante não garante o pagamento daquele título. Ele coloca lá, sem garantia. Toma que o título é seu, mas não garanto esse pagamento. O credor, portanto, poderá exercer todos os direitos do endossatário, quem recebeu, poderá exercer todos os seus direitos do título e cobrar dos demais signatários, se existirem. Só não poderá executar aquele que transferiu sem garantia. Tá? Então, no caso, ele se exime aí do pagamento, né? Sem garantia se exime desse pagamento. Né? Imaginemos que o D transfira para E. Quem é o credor agora? É o E. O E pode cobrar de quem? Pode cobrar do D, que transferiu para ele. E o endosso aqui foi um endosso simples, sem nenhuma condição. O E pode cobrar do D. O E pode cobrar do C? O E pode cobrar aqui do C? Não. Não. Porque está escrito que é sem garantia. Pode cobrar aqui do A? Pode. Se o B tiver assinado, pode cobrar do B? Pode. Do aceitante também. Tá? Só não pode cobrar. Mas por que não pode? Porque tem um endosso sem garantia. E tem que estar escrito sem garantia. Princípio da literalidade. Tranquilo? Professor, Pois não. então, considerando que um título pode ter diversos endossos, considerando que um título pode ter diversos endossos, para que C, por exemplo, não fique como devedor indireto, basta simplesmente ele não assinar. Como que ele vai transferir sem assinar? Não, ele assina. Veja, o C está aqui, não é isso? Sim. Tá? O C está aqui. Ele vai transferir. Vai transferir para o D. Aí no verso do título, acompanha. No verso, para que ele não tenha garantia, o que ele faz? Ele vai assinar. Pague-se, né, a D. Assinado, ó, a assinatura dele aqui, ó, C. Ó, o C assinando. Só que ele coloca a expressão sem garantia, ou expressão similar. Não garanto o pagamento, né? Não serei responsável pelo pagamento. Qualquer expressão, né? O ideal é sem garantia. Qualquer expressão. Ele assinou, mas tem que estar escrito isso, sem garantia. Consegue ver? Aí, nesse caso, D pode transferir para E pode transferir para F, e C vai continuar sem responsabilidade. Sem responsabilidade. Mas por que ele está sem responsabilidade? Porque qualquer pessoa que vê aquele título, pegar aquele título em mãos, pode alegar que não existe um endosso sem garantia? Não pode. Está escrito lá, o princípio da literalidade funcionando. Entendeu? Sim. Não, beleza, obrigado. Se não tiver nada, aí é doce translativo comum. Beleza? Aí ele é devedor indireto. Isso. Beleza. Qualquer condição tem que estar expresso. Princípio da literalidade lá. Beleza? Beleza, obrigado. Nada. Então, gente, ó. Nesse caso aí, professor, não pode ter nenhum tipo de presunção de garantia, né? Tem que estar expresso lá. Não. Princípio da literalidade. O título vale pelo que está escrito, nada mais do que está escrito, nada menos do que está escrito. O que está escrito. Se não perde a segurança jurídica. O título nasceu para circular. Ok? Isso aí. Ok. Para nós falarmos sobre o endosso tardio ou endosso póstumo,
nós temos, para falarmos sobre endosso tardio e endosso póstumo, nós temos que rever as questões relativas à cessão de crédito. Esse endosso póstumo é aquele feito após o vencimento e mais especificamente, após realizado o protesto. O endosso feito posteriormente ao protesto por falta de pagamento, ou feito depois de expirado o prazo para se realizar o protesto por falta de pagamento. Então, temos duas informações importantíssimas aqui. Primeiro, é um endosso feito após o protesto por falta de pagamento, ou endosso feito após expirado o prazo para se fazer o protesto. O endosso feito após esse prazo ou após o protesto tem um efeito, o efeito será de uma cessão ordinária de crédito. E aí nós temos que ir com calma. O efeito é um efeito de uma cessão ordinária de crédito. Tá? Vamos ver isso com calma. Em face da importância e em face da cobrança do endosso póstumo. Ok? A questão que cai de endosso, ou endosso é sem garantia, ou endosso é mandato, ou endosso é póstumo. Não tenha dúvida. Porque gera confusão. Tá? Então, vamos ver essas questões. E antes de ver essa questão relativa ao endosso, vamos lembrar seção ordinária de crédito. Faça uma lida no texto aí depois. E tá aqui, endosso versus seção. As diferenças. Você vai ler, a aula não é minha, lógico, do professor Marlon Tomazetti. Né? O professor Marlon Tomazetti nos dá essa aula aí no livro dele, você vai fazer essa leitura. Mas tem aqui, um resumo e nós vamos utilizar para ver as principais diferenças. Vamos lá. O que é um endosso? Como é que troca a cor desse trem aqui? Vermelho vai ficar legal. Não quero passo, não, filho. Quero trocar a cor. Deixa eu falar. Eu vou ter que voltar então, né? Pera aí, rapidinho. Isso, O que é endosso? Endosso, é uma declaração. A diferença de cessão para endosso. Tá bom? Cessão para endosso. Vamos ver aqui. Endosso. Declaração cambial sucessiva e eventual. Isso nós já sabemos. Pela qual o portador do título é titular de direito cambial, transfere o título e o direito constante no título para terceiros. Olha a importância. Transfere o título e o direito para terceiros. O que é cessão de crédito? Ato pelo qual o credor de um título com cláusula não à ordem transmite os seus direitos a outra pessoa. Endosso, ato unilateral e abstrato. É negócio bilateral e causal. Já, com base aqui, quando falamos de cessão, contrato bilateral, que pode resistir de qualquer forma. O endosso é formal, tem que estar assinado no próprio título de crédito. Já a cessão, qualquer forma, tá? O endossatário recebe o direito emergente do título. Olha a importância, gente. O endossatário recebe o direito do título. Autonomia. E não um direito do endossante. Isso é fundamental. Já na cessão de crédito, o próprio direito do cedente é transferido para o cessionário. Então, há transferência de direito de uma pessoa para outra. Quando há transferência de um direito de uma pessoa para outra, vai os vícios vão. No endosso, quem transfere o crédito responde pela existência do título e também pelo seu pagamento.
Quem transfere pelo endosso torna-se devedor indireto. Na seção, lembra sempre disso. Estudaram seção civil. Quem é responsável pela transferência do título somente responde pela existência do título. Uma regra geral, não responde pelo seu pagamento. Para responder pelo pagamento, tem que inserir isso lá no contrato de cessão. Na regra geral, então, responde pela existência, mas não responde pelo pagamento. Tá? No endosso, constata-se regra a responsabilidade do endossante pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Aqui está repetindo, né? Responsabilidade, então, no endosso, responsabilidade do endossante pela existência do crédito e pela solvência do devedor. Já na cessão, o cedente responde pela existência do crédito, regra geral, é pro-soluto, né? Transfere, e a responsabilidade pelo pagamento, pela solvência do devedor, ela é sempre pró-solvendo, né? A não ser que tenha uma convenção entre as partes. Vai ser a responsabilidade pró-solvendo é opcional, na verdade, né? É sempre pró-soluto. Ou seja, é isso. Responde pela existência do título, mas não responde pelo seu pagamento, tá? Vamos ver como que isso funciona, então, aqui no endosso póstumo. Vamos falar os erros endosso póstumo aqui, então. Endosso póstumo é aquela situação seguinte aqui. Ó. Temos o título criado. A, sacador, letra de câmbio, título. Letra de câmbio. B, vai ser o sacado. C, tomador. Essas informações estão dentro do título aqui, tá? É só para a gente poder exercer esse raciocínio. O princípio da literalidade, tudo no título é que não cabe. O título venceu no dia 2/3. 2/3 de 2021. Vamos colocar que esse título foi apresentado para protesto dentro do prazo hábil. Vamos só lembrar o que é protesto? Protesto é o meio oficial de se apresentar o título para pagamento. Então, leva-se o título para o cartório de protesto. O cartório de protesto vai intimar o devedor e o cartório de protesto, portanto, vai, né, o oficial, que tem fé pública, vai receber o valor e passar para o credor, ou, se não houver o pagamento, vai ser lavrado uma certidão de protesto, que é o instrumento de protesto, dando conta de quem era o devedor, dando conta nessa certidão quem criou o título, informando quem é o credor, o valor, o vencimento, todos os dados do título vão estar presentes nessa certidão. E dando conta também que o título foi enviado para o devedor e o devedor não realizou o pagamento. O protesto, então a certidão de protesto, ela vai, né, com efetivamente o protesto e a sua certidão, ela vai confirmar a inadimplência ou inadimplemento. Então, esse é a nossa certidão de protesto. Então, imaginemos que o título foi enviado no prazo apropriado, que é o primeiro dia útil subsequente à data do vencimento. Então, esse título foi enviado para o protesto, foi entregue lá no cartório no dia 3/3 de 2021, quer dizer, perdão. E o protesto foi lavrado, ou seja, não houve o pagamento. Esse protesto foi lavrado ontem, por exemplo, no dia 9/3. O título está protestado, já tem a certidão aqui bonitinho. Vamos lembrar? Para que nós tenhamos um endosso póstumo, o que tem que acontecer? Para que nós tenhamos aqui o endosso póstumo, endosso tardio, é o endosso feito após o protesto, por falta de pagamento, ou depois de expirado o prazo para se fazer o protesto. Se hoje são 10/3,
o endosso nosso vai ser póstumo, por um ou por outro. Por quê? Porque foi protestado já, dia 9/3, e porque já passou o prazo para poder mandar para o protesto, que foi no dia primeiro dia útil, que seria lá no dia 3/3. Correto? Por que eu estou te contando tudo isso? Porque o nosso protesto vai acontecer aqui agora. Protesto não, o nosso endosso vai acontecer aqui agora. Então, tem protesto. O protesto foi realizado no dia 9/3. Hoje são 10/3. E o endosso aconteceu hoje aqui, né? No dia 10/3. O título é transferido. De Carlos para Davi por meio de endosso. Então, está no verso do título lá. Pague-se a Davi, assinado Carlos. É um endosso, portanto, o quê? Um endosso tardio, um endosso póstumo. Como que eu sei que o endosso é póstumo? Você lembra que tinha certidão de protesto? Na certidão de protesto tem a data do protesto e tem para nós quem era ao tempo o credor, quem foi o sacador e quem era ali o sacado. Então tem todas as informações. Se você analisar aquela certidão, você não vai encontrar o nome de quem? Do Davi. Por que você não vai encontrar? Porque foi depois do protesto. Né? Foi agora no dia 10/3. Tá? Então quem é o atual credor desse título? O atual credor é o Davi. Aqui, ó. Atual credor do Davi. Você tem que lembrar sempre que o endosso póstumo, esse que foi acontecido aqui agora, opera-se por meio de cessão. O que é a regrinha do cessão? Vamos voltar lá na regrinha da cessão. Né? A cessão transfere o título, mas não responde. Mas aquele que transfere não responde pelo seu pagamento. Então eu vos pergunto, veja. Davi é o atual credor. Se o endosso é póstumo, o Davi pode cobrar de Carlos? Essa é uma pergunta. Responde para mim aí. Não. Pode ou não? Não Pode pode. não. Pode não. Não. Porque é feita de cessão, não é isso? Sessão, ele transfere os direitos, né? Então não tem que se falar. Isso. Agora veja, para ficar fácil, ó, toda vez que você se deparar, e aí fica muito fácil. Toda vez que você se deparar por um endosso póstumo, um endosso tardio, uma cláusula numa ordem, por exemplo, que tem exceção que nós vamos falar, você encontrou. Opa, não é isso que eu queria não. Você encontrou aqui a exceção. Ótimo. Então, para você não errar, você vai fazer o seguinte. Exceção, eu costumo dizer que é adquirir os mesmos direitos. Então, você apaga essa pessoa daqui, porque está adquirindo o mesmo direito, não é isso? Não está adquirindo o mesmo direito? Está transmitindo todos os vícios, não é uma transmissão autônoma, né? Igual acontece com o endosso. Você pega essa pessoa, você pega aqui, ó, quem é o endossatário, quem está na posse daquele título, e como teve cessão, volta lá para o endosso póstumo que você encontrar. Nosso exemplo aqui ficou fácil, que só tinha um. E coloca, como se transfere os mesmos direitos, coloca essa pessoa no lugar do antigo. Resolveu o seu problema. O antigo está aqui, ó, o antigo não era o C? Agora quem vai ficar no lugar dele é o D. Eu costumo dizer, não é bem isso não, tá, gente? Mas é para facilitar. Como recebe os mesmos direitos, os direitos emergentes, ó, como transfere o próprio direito, olha a importância disso aqui, como há a transferência do próprio direito, se transfere o próprio direito, transfere tudo, transfere todos os defeitos, transfere todas as possibilidades de oposição, transfere todas as defesas pessoais, se transfere o próprio direito, transfere o mesmo direito. Se transfere o mesmo direito, é só você pegar essa pessoa e transportar para cá e pensar que é a mesma pessoa. Há uma confusão nesses direitos. Tá? E aí fica fácil. Ó. Por quê? A análise desse título, como teve o protesto em tempo hábil, quem que o C transfere para a mesma pessoa, tem os mesmos direitos. Quem que o C poderia cobrar? Olha, como nós não tivemos o aceite, nós não temos o aceite.
né? O C só poderia, e como houve o protesto em tempo hábil, né, o envio para protesto em tempo hábil, que é no primeiro dia útil, o C só poderia cobrar do sacador. Não é isso mesmo? Só poderia cobrar do sacador aqui, ó. Poderia cobrar do sacado? Não, porque o sacado não firmou o aceite naquele dia. Diante disso, como houve endosso póstumo, o D aqui agora, olha como é que fica fácil. Como o D foi transportado para cá, o D pode cobrar o mesmo direito que o C. Pode cobrar das mesmas pessoas que o C poderia cobrar. Ele só pode cobrar do A. Isso faz diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Guarda esse exemplo aqui. Eu escutei um blum aí, fizeram uma pergunta. Minha conexão caiu. Tá funcionando normal, gente? Fiquei. Deu um apagão aqui e voltou agora. Acho que essa chuva aqui. Beleza, mas tá funcionando. Beleza agora. Então vamos lá, ó. Guarda esse exemplo nosso aqui. Vamos mudar o exemplo. Nesse exemplo nosso aqui, como o endosso é póstumo, o D adquire o mesmo direito de C, pode cobrar só de A. Não é isso? Vamos mudar o nosso exemplo. Ó, imagina aqui a seguinte situação. Mesmo título. A emite o título, B é apenas o sacado, né? C é o primeiro credor, tomador, transfere para D. Só que agora transferiu no endosso translativo, endosso em preto, endosso em branco, com todos os direitos. Ok? Com todos os direitos. É a mesma situação. O título está protestado, está vencido, tudo certinho. Volta aqui. Não vou colocar muita informação, senão ficar bem confuso, mais do que já é, né? Claro. Diante desse mesmo exemplo, ó, o que vai acontecer? Lembra que o título venceu lá no dia 2/3? Antes do dia 2/3, o Antônio, que era o devedor, procurou o Carlos e virou para o Carlos e falou o seguinte: ó, Carlos, sabe aquela letra de câmbio que eu mandei o B realizar o aceite? Pois é, o B já me falou que não vai aceitar e tal, aquele negócio todo. Isso é antes do dia 2/3, tá? Lá em fevereiro. Que vai vencer no dia 2 de março, lá em fevereiro. Aí o Antônio procurou o Carlos, estou te contando essa historinha para você entender. O Antônio procurou o Carlos e falou com o Carlos: olha, o B não vai dar o aceite, não. Então vamos fazer o seguinte: eu, como sou cumpridor das minhas obrigações, vou lhe pagar. O Carlos vira e fala assim: ô, rapaz, não tô com esse título mais, perdi esse título, nem sei mais da existência desse título, não sei. Mas você me deve, você sabe, aquele negócio todo. Vamos fazer o seguinte: pode me pagar. Eu vou te dar um recibo fora do título. Não tem o título de dar um recibo, tá valendo, você já tem quitação, beleza, pronto, bonitinho. O Antônio, desavisado que é, sempre, né, o trouxa da história, ele vai lá e faz o pagamento e tem esse título. Então o tio Carlos vai lá: recebi de Antônio, Carlos dizendo, recebi de Antônio a quantia do título plena, rasa e restrita à quitação. Nós somos o cartório, fizemos instrumento público, pegamos testemunha, aquele trem todo lá, mas tá fora do título. Fora do título não existe. Tá? Só que o que tinha acontecido? O Carlos não estava com o título, claro, porque ele tinha endossado para o Davi. O título já tinha circulado, estava com o Davi. Quem que é o credor? Davi. E olha que esse endosso aqui foi antes do protesto, não é um endosso póstumo. O endosso aconteceu antes do vencimento do título, inclusive e tal. Davi é o credor. O Davi faz o protesto. Não há pagamento. O Davi pode cobrar esse título de quem? O Davi agora é o credor. O Davi, claro, pode cobrar do Carlos, lógico, que transferiu, né? Não é endosso póstumo, pode cobrar do Carlos. E o Davi também pode cobrar do Antônio. Pode cobrar aqui do Antônio. Nesse exemplo nosso, o Antônio pode alegar a existência de um documento fora. Poder alegar, ele pode, mas vai surtir efeito? Não. Porque a obrigação é uma obrigação autônoma, né? O Davi poderia cobrar do Beto? Não, porque o Beto não assinou no título, não tem responsabilidade, né? Mas ele pode cobrar do Antônio. Então veja a diferença. Ó. Se fosse o endosso póstumo, vamos colocar aqui agora. Aqui foi um endosso translativo. Esse D pode cobrar do C. Deixa eu colocar em outra cor aqui, para fazer bastante rabisco, que é bom.
O D podia cobrar do C, mas também podia cobrar do A. E esse título, esse documento, né, é um documento, né? O D vai cobrar do A, o A vai ter que pagar, o A vai falar assim, mas eu tenho esse recibo. O D vai falar assim, o problema é seu, cobra lá do C. Né? Isso é uma outra história, mas ele vai ter que pagar. Tá bom? Agora veja se fosse endosso póstumo, como é que seria diferente. Se fosse um endosso póstumo, que é esse exemplo nosso aqui, né? Se o endosso aconteceu lá no dia 10/3, que já está protestado, bonitinho, igual nós falamos, se fosse um endosso póstumo, mesmo tendo esse recibo aqui, veja como é que muda a história. Olha, que eu te disse, você vai apagar, identificou o endosso póstumo que aconteceu aqui, identificou o endosso póstumo que aconteceu aqui, no dia 10/3, né? O mesmo exemplo daqui de cima, não esqueça, né? O título foi protestado no dia 9, foi enviado no tempo hábil, foi protestado. No mesmo dia 10/3, foi feito esse endosso, identificou que o endosso é póstumo, o que você vai fazer? Você vai apagar o endossante anterior, você vai apagar mentalmente, né? Isso é para você entender, você vai apagar no título não, pelo amor de Deus, porque aí não pode ser no título, você vai fazer isso só para você entender. Não estou mandando você apagar no título, depois você rabisca o título lá, dá problema. Né? Não pode apagar não, só para você entender. Vai transportar para cá. Então, o D, endosso é póstumo, o D vem para cá. Tá? E aí, vem para junto de quem? De quem ele transferiu. C. Se está junto, se é o mesmo direito, o D não pode comprar do C, não pode cobrar do C, claro. Nós já vimos. Agora vamos entender. Se é o mesmo direito, se isso aqui é entendido como o mesmo direito D e C, olha, quando o D for cobrar aqui do A, se é o mesmo direito de C, pergunto, o A pode alegar que já fez o pagamento perante ao C? Sim ou não? Sim. Agora pode alegar. Agora é chamado uma exceção direta. Né? Se é o mesmo direito, economia processual. Que confusão. Peraí. Se é o mesmo direito, economia processual. O que eu quero dizer com isso? Vê se você concorda comigo. Adianta o D cobrar de A, o A pagar, e o A poder cobrar de novo do D, porque é o mesmo direito? Vai ficar um ciclo aí que não acaba. Né? Então, por economia processual, nessas relações diretas, e por que aqui deu relação direta? Porque o D no endosso veio para o lugar do C. É o mesmo direito, mesma confusão. Nessas relações diretas, você pode opor às exceções pessoais. Tranquilo? Então é isso. Então, Ô, professor, no caso... Pode falar já, meu. Não, é porque eu perdi a primeira parte lá, Samuel. No caso aí de um endosso póstumo, ele substitui aquele que endossou antes, né? Nesse exemplo que foi dado. Isso, porque o endosso póstumo aqui, Jamil, Foi na hora ele que tem caiu, efeito né? de sessão civil. Ah, que pena aí. Depois você vai ter que ver o pedacinho no YouTube lá, mas eu te explico aqui rapidinho. Depois você assiste lá para não ter... Isso é importantíssimo. Correto. Tem o efeito de sessão civil. O que é o efeito de sessão civil? Transferência do título, mas não responde pelo pagamento. É a transferência do próprio... Olha aqui, isso aqui que é importante. É a transferência do próprio direito do cedente. Não é a transferência de direito autônomo. Se é a transferência do próprio direito, transfere todos os vícios, transfere todas as exceções pessoais, pode-se alegar tudo. É como se viesse aqui para o mesmo campo. Né? Então, o direito civil, o direito do cedente, ele transfere tudo para lá. Não é... Eu pagar... Isso. Quando nós depararmos por um endosso póstumo, ainda é endosso, mas o efeito é de sessão civil. Você tem que retornar. Você tem que retornar, porque os dois direitos aqui eles vão se confundir. Ok? Correto, entendi. Sessão civil, direito civil. Mas veja,
São efeitos de cessão civil, mas a forma ainda é pelo endosso, tem que assinar no título, não é uma transferência por contrato, não, é um endosso com efeito de cessão civil, não é um endosso com efeito de endosso, transmissão do direito autônomo, essa questão toda. Então, esse endosso produz o efeito de cessão civil de transferência crédito. Transfere-se o título, mas não se garante o pagamento. Perfeito? Porque o outro tem direito ao valor do título, mas não a garantia de que o cara é obrigado a pagá-lo, né? Isso. O primeiro lá. O que transferiu para ele, porque era posse. Ok? Aí D vai ficar no prejuízo, né? Mas o D, por que o D vai ficar no prejuízo? Ele sabia de tudo isso. Porque já que pagou para C, ele não vai receber mais. Ele pagou para C? Como assim? Ó, se A pagou para C, D não pode mais cobrar de A, né? Não pode. Então vai ficar no prejuízo, né? Vai ficar no prejuízo. Aí ele vai ter que cobrar de outra forma. Ele vai ter que ver aqui. Mas aí o que o outro vai alegar? Te mandei por sessão. Tá vendo o problema da sessão? Sessão eu não garanto o pagamento. Você pegou porque você quis. Alguém para aceitar. Olha só, gente. Veja só. O que é o endosso póstumo? Olha como que é difícil essa situação. O que é um endosso póstumo? É o endosso feito depois de um título vencido e passado o prazo de protesto, ou um título protestado por ausência de pagamento. Olha o absurdo. Já não tem pagamento. Né? Está protestado por falta de pagamento. E aí o D ainda recebe aquele título. Ele está assumindo um risco muito grande. É claro que como o esse D... escritório que compra ativos, né? Mais ou menos isso na sessão de crédito lá. Analogicamente falando. Isso. Dá para poder fazer essa ideia. Está assumindo um risco muito grande. Vai receber? Não sei. Não sei se vai receber. Muito difícil. Muito difícil de receber. Consegue ver? Ô, professor. Oi. Eu tô perdidão aqui. Aí eu comecei a me encontrar. Aí só para me ver se eu estou indo no caminho certo. De qualquer forma, eu vou assistir a gravação da aula. Tem que assistir, mas vamos lá. Calma, você está em Belo Horizonte, Minas Gerais. Você está em Belo Horizonte mesmo? Emitiu. Tô em BH, tô em casa. Brasil. Por sinal, vou virar babado no Brasil tudo. Aqui, ó. O planeta Terra. Título em face de B. Vamos lá, professor. Vamos lá, Samuel. Emitiu título. Ó. A emitiu o título em face de B para pagar o C. É isso? Só que A não responde pelo pagamento? Pagamento? Olha aqui, ó. O que você está me falando é o seguinte: a letra de câmbio é isso mesmo. Vamos lá. Só não responde pelo pagamento que tem um equívocozinho. É assim, ó. Letra de câmbio é assim, ó. Isso aqui. Letra de câmbio. Não fica perdidão, não. Ó. Nós temos quem emite o título, que faz o saque, né? Que é o devedor principal. Só um minutinho que eu já volto. Então, ó. Nós temos aqui a letra de câmbio. Quem cria o título, né? É responsável indireto. O que é responsável indireto? Não tem a responsabilidade principal de pagar. Ele não diz que vai pagar. Primário. Não é primário, não é o devedor principal. Então o A emite um título, né? Manda uma ordem para o B, que é o sacado, realizar o pagamento desse título perante o tomador, o favorecido, aquele que é o credor, que no nosso caso aqui é o C. Tá? Então o que nós temos? A manda uma ordem para B pagar para C. Tá? Veja, o B não é obrigado a aceitar. Se o B aceitar, ele assina no título, ele recebe a ordem e fala: não, aceito. Olha, eu realmente estou devendo para você, só um exemplo. Eu estou devendo para você, entendi o que você me falou,
Em vez de eu pagar para você pagar para o C, eu pago diretamente para o C e você vai me dar a quitação, não é isso? Isso, perfeito. Ótimo. É isso mesmo. Só que o B, ele não é obrigado a aceitar. Quando ele aceita, ele torna-se responsável direto. Responsável principal, né? E aí, ele torna-se, portanto, responsável. Ele deixa de ser sacado e torna-se aceitante. Se nós temos a assinatura do B, quem é o responsável principal é o B. Então, o Carlos pode cobrar do B. O Carlos aqui é o credor, né? É o favorecido. Se o B não fizer o pagamento, o A é responsável também. Só que ele é responsável de forma indireta. Se B não pagar, ele paga indiretamente, né? Só que nos títulos de Ele é crédito... responsável de forma subsidiária. Não, não é subsidiária, não. É solidária. É isso que eu queria te falar. Ó. É solidária, não confunde, não. Isso, solidário. É solidário. Por quê? Certo. Nos títulos de crédito, todos aqueles que assinam no título tornam-se solidariamente responsáveis. Se o C quiser, ó, o C nem vai cobrar de B, não. Pode cobrar diretamente de quem? Do A. Mesmo sabendo que existe a assinatura aqui do B. Todos, princípio da autonomia, todos têm responsabilidade pelo todo, solidário. A grande diferença, Mel, é que o responsável indireto, né, ele só torna-se responsável pela comprovação que não houve pagamento pelo responsável direto. O que houve recusa desse pagamento. Só para a gente entender. Como que vai ser essa recusa aqui, ó? A recusa vai ser pelo protesto. Então acompanha, né? Nesse exemplo nosso aqui, ó. Se o título não for enviado para protesto, e qual que é? Deixa eu apagar um pouco aqui que está um pouco confuso. Peraí, vamos ver quanto que eu consigo apagar. Se for subsidiária, teria que cobrar do B e B, depois do A. mas não é isso. Não precisa de cobrar do B primeiro. Né? Tem um aceite aqui. Não precisa cobrar do B. Então veja. O B é devedor direto. Não precisa de protesto. Do devedor direto você pode cobrar sempre, independentemente, sem protesto. Mas para cobrar do devedor indireto, tem que realizar o quê? O protesto. E tem que realizar esse protesto, o envio do título do protesto, no primeiro dia útil subsequente ao vencimento. Se o título venceu no dia 2, o título tem que ser enviado para cartório de protestos no dia 3. Imagina o seguinte, perdeu, não enviou. Portanto, não fez o protesto em tempo hábil. Como é um devedor indireto, e por isso que vem a diferença, o C, se ele não fizer o protesto em tempo hábil, ele não consegue, ele não pode cobrar do devedor indireto. Mas pode cobrar de quem? Do devedor direto. Então, o que eu quero dizer? Todos os devedores indiretos são solidariamente responsáveis. Tem a solidariedade. Mas, para cobrar dos indiretos, tem que fazer o protesto. E tem que enviar o título para o protesto. Oi? Tem que ser incontinente no dia seguinte? No primeiro dia útil subsequente. Primeiro. O envio, né? O protesto vai demorar, porque tem que encontrar ainda o devedor e tal. Mas você tem que entregar no primeiro dia útil subsequente no cartório. Depois do primeiro dia útil subsequente, acabou. Você não pode cobrar mais dos indiretos. Prescreve o direito de cobrar dos indiretos. Perde o direito de cobrar dos indiretos. Isso. Samuel? Oi. E aí, deu para entender? Oi, entendi. É isso mesmo? Entendi. É isso Beleza. mesmo, agora foi, fluiu. Então tá bom. Então, vê as aulas Obrigado, passadas. professor. Nada, mas não deixa de ver as aulas passadas, não? Para você não ficar muito perdido, senão Não, ficar eu meio vou, confuso. eu vou colocar sua matéria toda em dia aqui, professor. É por causa que eu estou correndo atrás do tempo Não, que eu eu sei. perdi, ué. Então eu Não, estou fazendo muita matéria. Eu sei, mas é só para você não perder, porque se você ficar muito para trás, você vai ficar confuso no que tá vindo para frente. Não. Assiste os vídeos Não, lá. entendi, tá tranquilo.
Então, beleza, então. Eu já Mas tendo vi sua dúvida, viagem, já dei uma olhada, falou. mas tendo dúvida, interrompe, não interrompe. Manifesta, não é interromper, gente, pelo amor de Deus, é manifestar para tirar a dúvida. Porque eu vou falando, vou desenhando, e aí eu preciso que vocês me deem esse feedback, beleza? Não é, pelo amor de Deus, não é interrupção. Se for necessário, a gente fica aqui até meia-noite repisando, desenhando, você tem que entender, tá? Todos têm que entender, beleza? Beleza. Então vamos lá, gente, ó, acompanha aqui comigo. Então, esse foi o nosso endosso posto. A questão também da cessão de crédito, ela também aplica-se a chamada cláusula não à ordem. O que é essa cláusula não à ordem? Vamos lá. É corolário, é próprio de todos os títulos de crédito ter a cláusula à ordem. Cláusula à ordem, leia-se. O título transfere por endosso. Cláusula à ordem, isso é natural de todos os títulos de crédito. A legislação do cheque, da duplicata, da nota promissória, da nossa letra de câmbio, aí tem lá, esse título se transfere por endosso. Isso é cláusula à ordem, ok? Isso é cláusula à ordem. Se você pegar um talão de cheques, vamos ver se a gente acha um cheque aqui na internet. Não é possível, deve ter, né? Cheque. Imagem. Internet é uma beleza, né? Vamos pegar essa aí. Pai e filha são presos tentar compensar cheque falso de 50 milhões. Eu gostei desse chequinho aqui. A cláusula ordem aqui. Tá bom, não quero não. A cláusula ordem aqui. Tá vendo, ó? Ou a sua ordem. Tá expresso no cheque. Significa dizer que o cheque é transmitido por endosso. Me deram o cheque desse aqui transferido para mim, hein? Na minha conta, ó, 50 milhões de reais. Ou a sua ordem. A cláusula. O título é transferido por endosso. Se o título não tiver essa cláusula ordem, o que é a cláusula ordem? Cláusula não à ordem. Se tiver aqui, ó, não à ordem, né? O que nós temos? O título não é transmissível, ele não pode ser transferido por meio de endosso. Se o título não é transmitido por meio de endosso, ele é transmitido por meio de quê? Cessão de crédito, né? Então, se for inserida aqui a cláusula não à ordem, o título vai ser transferido por meio de uma cessão de crédito. Se ele transfere por meio de uma cessão de crédito, é aqui, ó. O credor é C, transfere para D, D transfere para E transfere para F, mas aqui está escrito, ó, não à ordem. O F aqui, ó, de posse desse título, ele tem que voltar para onde? Para a primeira transmissão da cessão aqui, ó. E o F aqui, credor, volta para F. Vem para cá. Não há solidariedade, então, entre os vai só transferindo a cessão de crédito, ó. Transfere o mesmo direito derivado, tudo com problema, né? Cessão de crédito, tá vendo? Cessão de crédito. Quer dizer, transfere o direito de cobrar, não é? Transfere o título, passa a bomba para frente. Não é isso? Mas, via de regra, não garante o pagamento. Perfeito? Tem dificuldade? Não tem? Tem não. Então, beleza. Tranquilo. Bom demais. Não vai ter dificuldade agora, mas quando eu fizer assim para vocês, por isso tem que fazer os exercícios aí. Eu não tô colocando terror não, tá, gente? É só uma constatação. Vai ter lá na sua provinha, imagina o seguinte, tô brincando, não vai ter estudo não, tá? Mas é porque você tem que entender. Ó, você tem aqui, ó, o Antônio, o Beto, aí tem o Carlos transfere para Davi transfere para E transfere para F para G e vem aqui para o H. Aí vem aqui, ó, proibido novo endosso, sem garantia, endosso procuração, endosso penhor. No meio aqui tem um endosso póstumo, talvez aqui um endosso póstumo. Aí eu te pergunto, quem que o H pode cobrar? Aí você vai ter que rebolar para poder ver tudo aqui, tá? Tô brincando, não vai ser tanto assim não, mas vai ser quase. Tá? Beleza? Correto. E você tem que acertar todos. Se você errar um, ó, já era. Vou fazer escala, né? Igual na minha época. Eu tô até passando mal aqui já, né? Eu tô brincando, gente. A minha prova era assim, gente. Vocês acreditam? Quando eu estudava, era mais ou menos assim. E não podia errar um, não. E não podia escrever sessão errada também.
Pois é, você viu que como é que você passou, você não vai fazer nós passar isso, né? Pois É igual Não, a mas, equação de matemática. mas eu É igual a aprendi, ó. equação de Eu aprendi que matemática. tem. Se você errar em algum momento, Se o você- resultado final já era. É a cadeia de endosso, né? A famosa cadeia de endosso. Isso tem que desenhar, tá, gente? Tem que desenhar, tem que desenhar. E a melhor forma de desenhar que eu aprendi foi essa. Fulano passa para cá, que passa para cá. Aí depois você vê também no retorno. Nós vamos fazer mais exercícios futuramente. Fica mais fácil de ver. Tem que desenhar, não tem jeito não. Beleza? Correto. Mas aí é uma maravilha. Eu tô brincando, gente. Não é tão grande assim, não. Vai ter só a letra F só. Né? Já é muito, né? O grau de dificuldade é o mesmo, só diminui o tempo. Achei graça, não. Só diminui o tempo. É verdade. Muito bem. Isso aqui que é importantíssimo, né? Não esqueça do sacado e do protesto. Por que do protesto, gente? Tão importante o protesto. Porque se não tiver protesto no tempo hábil, não pode cobrar dos indiretos. Todo mundo é indireto, né? A não ser o aceitante, né? Beleza? Esse do protesto só no caso do endosso póstumo, né? Não, qualquer título. Qualquer título. Sim. Nós vamos ter uma aula Aí tem própria que de voltar para o protesto. primeiro, né? Ainda É, vamos no ter pró- aula de protesto, né? Do póstumo que você volta. Mas olha, para cobrar de qualquer indireto, quem que é o indireto? Sacador, endossantes. Quem que é o direto? É o aceitante aqui, ó. Ele é o direto. Se você quiser cobrar de qualquer indireto, a gente tá lá no E. Entendi. Se o E quiser Só cobrar dos. indireto, né? Se Não vai para o quiser. devedor principal. Isso, se quiser cobrar do indireto, tem que fazer o protesto. Beleza? Não esqueça disso, não. Se não tem protesto, para cobrar apenas do devedor direto, só do devedor principal aqui. Ok. Cuidado com isso. Só pode cobrar do devedor principal. Tá? Muito bem, senhores. Da mesma forma que aconteceu no turno da manhã, eu não vou conseguir esgotar aval. Tá? Mas eu quero só adiantar com os senhores questões relativas ao aval. Tá? Prometo que vai ser rápido. Nós estamos encerrando aqui já. Na próxima aula a gente trabalha também com endosso, com aval, com tudo. Ó, o que é o aval? Aval é declaração cambiária eventual e sucessiva, por meio do qual o signatário assume obrigação equivalente à assumida pelo avalizado. O aval é uma garantia tipicamente cambiária, de natureza pessoal e autônoma das demais obrigações. E aí, eu vou te fazer um convite também. Você vai ter que ler esse quadrinho aqui. Nós vamos fazer uma leitura dele aqui em conjunto, mas você vai ter que estudar. Porque você vai ter que saber a diferença entre aval e fiança. Ambos os institutos são de garantias pessoais. É uma garantia pessoal. Mas são extremamente diferentes em vários aspectos. Acompanhe aqui comigo. O que é aval? Declaração unilateral realizada em títulos de crédito. É uma declaração cambial. Tá aqui a nossa letra de câmbio. Olha como é que ela está ficando bonitinha. Ela agora tem um monte de informações. Nós temos aqui o saque, o sacador. Temos o sacado, que pode ser aceitante ou não. Para ser aceitante tem que estar assinado aqui. Ele vai ser aceitante. Nós temos aqui o credor, que é o tomador. O que é o aval? É a assinatura colocada aqui no anverso. O local próprio para se dar o aval é no anverso, na frente do título. Na frente. Né? O local próprio para o endosso é no verso do título. Uma assinatura solta no verso é endosso. Uma assinatura solta no anverso, na frente, que não seja o saque e que não seja o aceite, vai ser o quê? Aval. O que é aval? É garantir o pagamento nos mesmos moldes do que o seu avalizado. Exemplo, se estiver escrito no título, pelo aval do aceitante,
O avalista assume a mesma responsabilidade que o aceitante. Ambos tornam-se, então, devedores diretos. Se, por outro lado, está escrito no título, por aval do sacador de quem criou o título, ou por um aval de um endossante, se o título tiver circulado, nós estamos diante de devedores. Opa, volta aqui, meu filho. Nós estamos diante de devedores indiretos. O avalista também será um devedor indireto, da mesma forma que o seu avalizado. E se não tiver indicação de ninguém? Regra geral. Não tem indicação de ninguém. Mas sempre. Por quem fala? Não, se não tiver. Ninguém indicado. O aval é em favor de quem? Do emitente, né? De quem criou o título, do sacador. É sempre quem cria o título. Quem criou a letra de câmbio? O sacador. Por quê? Porque é originário, é porque criou. Todas as demais assinaturas são eventuais. Mas a do sacador sempre vai ter que existir. Consegue ver? É por isso. Então esse é o aval. Vamos continuar aqui então. Declaração unilateral, de natureza cambiária, e só existe aval em títulos de crédito. Só existe aval em título de crédito. Fiança, acordo de vontades. A natureza é contratual, é contrato, fiança, e pode Existe ser um contrato, né? prestado em qualquer obrigação, exceto em título de crédito. Isso existe em contrato. Veja, se você disser o seguinte, no título de crédito tem uma fiança, tá certo ou tá errado? Tá errado. Porque a aval é só para obrigações contratuais, outras obrigações. Nos títulos de crédito nós temos o quê? Aval. Se você tem um contrato e fala que aquele contrato está avalizado pelo fulano, tá certo ou tá errado? Errado. Porque aval é só títulos de crédito, tá? Então essa é uma questão formal, técnica, que nós temos que tomar cuidado. A fiança é contratual, aval é título de crédito. Pressupõe vontades, né? Pela natureza cambiária, ao aval é aplicado o quê? Princípio da literalidade, princípio da autonomia, princípio da abstração. É uma declaração cambial. Todos os princípios de título de crédito. A fiança não obedece os princípios do direito cambiário. Ela pode ser prestada em qualquer documento, a fiança, e o aval apenas no próprio título e obedece à literalidade, princípio da literalidade. Isso significa dizer que o aval é obrigação autônoma. Uma obrigação autônoma. Exemplo. Avalizou, não tem mais que exigir nada, né? No caso aí. Ela tem autonomia de pagamento. Isso. Imaginemos o seguinte, ó. A assinou o título como sacador, B assinou como aceitante e o Carlos é credor. O Carlos, desde a época lá que o Antônio disse que ia emitir o título, não confiou muito que o B ia dar o aceite, não. E falou o seguinte, eu quero um avalista. Aí Davi vem aqui, ó, e assina como avalista em favor do Antônio, do sacador. O Carlos, de posse desse título, ele escolhe quem que ele vai cobrar. Se ele vai cobrar do B, tudo autônomo. Se ele vai cobrar do Antônio, se ele vai cobrar do Davi, ou se vai cobrar de todo mundo ao mesmo tempo. Porque lembre-se que tem solidariedade. Mas é uma solidariedade cambial. Todos respondem pelo todo. Se o Davi pagar, o Carlos cobrou do Davi. Se o Davi pagar, o Davi vai poder cobrar do Antônio, vai poder cobrar do devedor principal, porque existe o B aqui que é devedor principal, né? Mas é uma declaração sempre autônoma, é direito autônomo. Os direitos não se confundem, autonomia mesmo dos títulos de crédito, tá? Autonomia dos direitos de títulos de crédito.
Já a Ô, fiança não é assim, professor. não, né? Oi, pois não. Igual eu estava com a dúvida na outra, eu esqueci, e aí vai dar. E como é que faz para extinguir a obrigação aí? Em que sentido? Extinguir, você pagar e acabou. Recebe Se o pagar, título. a obrigação de pagar. Vamos supor que você é o B aqui, ó, devedor principal. Você pagou o título, o que você exige o título de volta? O que você exige? O título. O título é seu. Você pagou, você pode ter um recibo, você pode ter tudo. Qual que é a melhor forma que você faz? Rasga o título e acabou. Entendeu? É exigir o título. Ou se você quer ainda uma garantia, ou garantia principal, pelo princípio da literalidade, manda lá, ó. Recebi o valor de B. Pronto, colocou lá. Escreve no título. O recibo escreve no próprio título. Se você escrever no próprio título, recibo, princípio da literalidade, ninguém, mesmo que aquele título sumir, circular, rodar, ninguém pode te cobrar mais. Então, a quitação é no próprio título. Mais garantido é você pegar, rasgar, botar fogo. Rasgar. Isso mesmo. Destrói. Acabou. Tem que exigir o título. Melhor jogar fora. Joga fora não, que alguém pode encontrar. Rasga. Rasga, bota fogo. Tritura, tem que esse triturador. Não o Irã lá na época que prenderam os caras, não, que eles remontaram. É aquilo que pipoca. Rasgar e jogar fora. É isso. Rasgar Mas, e jogar fora. só jogar fora não pode, não. No caso, o B paga. Não. Ele paga a obrigação, paga o título e exige o título de volta. Todo mundo que paga um título. Extinguiu a obrigação. Todo mundo que paga um título tem que ter o título de volta. Senão tá na mão de outro, você vai pagar 2 vezes. Se você não tá vendo o título, você vai pagar? Não pode. Entendeu? Paga errado, paga 2 vezes. Quem paga errado, paga 2 vezes. 3, 4, 5, paga 6. 2 vezes, é isso mesmo. Depende do número de endosso aqui, né? Até pagar certo. Isso aí. Tá? Então vamos lá, ó. É autônomo. Essa obrigação é autônomo. E na fiança não é assim, né? A fiança, ela segue a sorte da obrigação principal. Há uma única obrigação entre devedor e fiador, tá? Na fiança também, em regra, não há o benefício. Na fiança, em regra, há, né, benefício de ordem. O que é o benefício de ordem? Primeiro, cobra do principal na fiança. Então, tem um contrato lá, no título de crédito, tem um contrato, e no contrato tem o fiador e tem o devedor principal aqui. Regra geral, o credor primeiro cobra do devedor principal para depois poder cobrar do fiador. Benefício de ordem, tem uma ordem. Isso é a regra geral. Esse benefício pode ser suprimido quando abre mão do benefício de ordem ou quando tem cláusula de solidariedade no contrato. Como assim? O contrato diz que o fiador e o devedor principal são solidariamente responsáveis. Lembre-se sempre que a solidariedade ela não se presume. Ela vem da lei ou do contrato. No caso aqui é o contrato. Ou tem uma cláusula nesse contrato que diz que abre mão do benefício de ordem. Aí também é solidário. Né? Já no aval, não. A obrigação é sempre solidária. Tá? No aval, o credor não pode solicitar ali a substituição do avalista. Cada um dá a declaração, a declaração autônoma, né? Já lá na fiança, pode pedir a substituição no caso de alguém que se torne insolvente ou incapaz. Lá no artigo 826 do Código Civil. E aqui o artigo 827 também é do Código Civil. Tá? Então, se o avalista ficar insolvente, o pobre do credor é que vai dar o jeito dele de receber, né? Não pode dá os pulos dele. Não tem como trocar, não. Pode arrumar outro, né? Alguém mas substituir, não, né? Não. Na fiança pode. Mas de um avalista, todos têm a obrigação de pagar. Professor, Pois não. eu vi descendo ali, ó. Quer ver? Sobe aí, ó.
o avalista, os herdeiros tem que pagar aí, ó. Vai subindo mais. Tá aí para cima aí. Eu vi aí, ó. Os herdeiros transferem para os herdeiros a questão do avalista. Mas e se o avalista morreu e não deixou patrimônio? Aí não Aqui, cobra, não. Aplica a regra do direito civil, no caso. Mas vamos aqui, ó. Isso, aí, ó. A obrigação do avalista se transfere aos herdeiros, ainda que na época da sua morte o título não estivesse vencido. Se não tiver bem, não recebe. Se tiver Ninguém bem, herda dívida, né? ninguém herda dívida. Ninguém herda dívida. É a regrinha do nosso Código Civil. Mas o que eu quero dizer é que o aval continua gerando efeito. O aval continua gerando efeito mesmo com a morte. Em face do patrimônio. Isso, claro, sempre do patrimônio. Já na fiança, artigo 836, ó. A obrigação do fiador só se transfere aos herdeiros se já fosse responsável pela obrigação na época da sua morte. Regrinha de direito civil, artigo 836. Tá bom? Ó, avalista. Mais de um avalista, todos têm obrigação de pagar como um todo. Mais de um fiador pode, né, ter o benefício da divisão, quotas partes, né? O aval é diferente, nós vamos falar bem sobre isso. Então, faça essa leitura para a gente, é importante que nós tenhamos essa ideia, tá bom? Quando nós falamos em aval, então, nós temos que entender, o aval é aquela promessa pura e simples de garantir o pagamento, tá? Então, o aval, seu signatário, torna-se devedor no título na mesma medida do avalizado. Nós vimos isso. Quem é a pessoa que dá esse aval? Para caracterizar o aval, como vimos, basta a simples assinatura do avalista na face do título, desde que não seja o sacador ou o sacado assinando e tornando-se aceitante. O aval é uma obrigação formal, tem que estar no título, autônoma das demais e independente. Decorre da aposição da assinatura, documento eletrônico ou físico. Aval em branco. O que é o aval em branco? É a assinatura simples do título no anverso, na frente. Tem a assinatura aqui do sacador, tem a assinatura do aceitante, tem aqui o tomador, que pode virar endossante, que vai assinar no verso. Assinatura aqui na frente, em branco, sem identificação nenhuma. O que é? Aval em branco. Aval em branco está garantindo quem? Quem criou o título. Está garantindo o sacador. Está garantindo o sacador. Aval em preto. O aval em preto, aqui, ó, tinha que ter colocado para vocês, não coloquei, mas está aqui. O aval em preto é aquele que você pode dar em qualquer parte do título. Mas assim como o endosso em preto, há identificação. Então, imaginemos que esteja lá no verso. Uma assinatura simples no verso é o quê? Endosso. Mas se tiver escrito assim, ó, por aval, assinado Davi. O que é isso daqui? Né? É endosso? Não, é aval. 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 Né? Aval em favor de quem? Ele não identificou por quem fez o aval. Quando Então, não identifica, é o sacador. Isso, o sacador. Quando não se identifica, é o sacador. Tá? Aval em branco e aval em preto. E aí, chegamos no ponto que eu vou deixar para a próxima aula, mas já vou adiantar, né? Para que nós possamos aí já ir entendendo. Eu gostaria que vocês fizessem uma leitura aqui e tentassem entender. Avais simultâneos e avais sucessivos. Nós vamos ver também na próxima aula aval antecipado, aval do adoçante, e tem o aval parcial. O aval parcial, só antes de eu falar daquele lá, deixa eu só lembrar isso aqui. O aval parcial tem que tomar um cuidado muito grande com ele. Eu já vou no simultâneo e sucessivo,
Mas eu quero falar do aval parcial. Você tem que tomar um cuidado muito grande com ele. Lá no artigo 897 do Código Civil, deixa eu ver se é isso mesmo que eu sempre confundo. 897 do Código Civil. No Código Civil está escrito lá que é vedado, não pode ter aval parcial. Mas você vai lembrar que das primeiras aulas eu disse o seguinte: quando é que nós aplicamos o Código Civil aos títulos de crédito? Cuidado com isso. Geralmente? Você só aplica o Código Civil, Lei 10.406, né? Quando não tiver lei específica. É aplicável, portanto, para os títulos de créditos chamados títulos de créditos atípicos. Quais são os títulos de créditos atípicos? Aqueles que não têm lei própria. O artigo 897 do Código Civil fala, ó, para os títulos, leia isso em outras palavras, para os títulos que não têm lei própria, aplica a lei geral. Qual que é a lei geral? Código Civil. Então está escrito aqui, ó. Entenda sempre isso. Para os títulos que não têm lei própria, é vedado o aval parcial. E para o título que tem lei própria? Aí você olha na lei dele. No cheque pode aval parcial? Pode. Na lei de campo pode? Pode. Outra promissória pode? Pode. Duplicata pode? Pode. Mas o título que não tem lei específico, título atípico, não pode. Então cuidado com isso. Cuidado com isso. Pelo amor de Deus. Já vi isso em várias questões de prova. Os títulos de crédito é vedado o aval parcial. Se você correr e olhar o Código Civil, tá aqui. Aí erra feliz. Erra feliz. Erra achando que acertou, porque achou o artigo. Cuidado. Existe aval parcial? Existe. Dá problema? Dá problema. Então, vamos ver isso na próxima aula. Né? Então, a pessoa, o título vale 10 mil. Vale 10 mil. Tem aqui o sacador, tem o sacado, que virou aceitante. E alguém coloca aqui, ó. Por aval, pelo valor de 5 mil. Aval parcial. Tá? Na grande maioria dos títulos de crédito pode ter o aval parcial, depende da legislação própria. Beleza? Isso que eu queria falar. Nós vamos trabalhar com isso na próxima aula. Nós vamos ter que tomar um cuidado muito grande com isso também. Mas nós temos aqui, ó, avais sucessivos e avais simultâneos. Já estou terminando. Peço aí só mais 5 minutinhos. Veja. Vou só te dar um exemplo aqui, ó. O que é um aval simultâneo? Isso aqui, ó. Tem 4 assinaturas no título. Tudo escrito aqui, ó. Por aval. Não tem data, não tem nada. Tá tudo escrito aqui, gente. Por aval. Tá no verso do título, mas tá identificado. Por aval, por aval. Por aval de A, por aval de A, por aval de A, por aval de A. Tem 4 pessoas que assinaram. Não tem data nenhuma. Quem que assinou primeiro? Não tem como saber. Todos os avais aqui serão avais simultâneos. Qual que é a diferença dos avais simultâneos? Não vai aplicar a solidariedade cambial, não. Vai aplicar a solidariedade civil. Cada um será responsável pela cota parte. Então, nós temos aqui, ó, deixa eu trocar a cor. A, B, C e D sem identificação, solidariedade civil. Na solidariedade civil, cada um é responsável pela sua cota parte. Todo mundo aqui é responsável por 25%. Solidariedade civil. Mas não tem ordem para cobrar deles também, né? Não tem ordem. Não tem data, pode cobrar de cada um primeiro. Não tem ordem. Só que cada um, como não se identifica quem faz o pagamento, cada um é responsável só pela sua cota parte. Solidariedade civil. Não é assim que é solidariedade civil? O A pagou a parte dele, tira a parte, 25%, pode cobrar de B, né? Ainda 75%, não é isso? Ele tem um direito de regresso. O B pagou, ele pode cobrar de C 50%. O C pagou, pode cobrar de D quanto? 25%. Porque todos são responsáveis pela cota parte, não é isso? Cota parte. Isso. Solidariedade não pode cobrar o valor total de um só, né? Não pode cobrar o valor total. Avais simultâneo. Agora olha como é que modifica. Olha como é que é lindo o título de crédito. Ih, não deu para pagar tudo, não. Olha como é que é legal o título de crédito.
né? Vai mudar isso aqui, ó. Vai mudar isso aqui. Agora o aval não é simultâneo, não. O aval é sucessível. Sucessível não, é sucessivo. Perdão. Você consegue identificar, quer seja por uma ordem cronológica de tempo ou identificação. Temos o aval. Opa. Nós temos o aval primeiro aqui realizado pelo A, depois o B assinou como avalista, depois o C assinou como avalista, depois o D assinou como avalista. Aqui é diferente. Você tem uma ordem cronológica. Você tem uma ordem cronológica. O que significa? Você tem o chamado aval do aval. E aí, todos vão responder com quanto? Olha a diferença. 100% de forma autônoma. Se o D paga 100%, ele pode cobrar 100% de quem? Do C. Se o C paga, pode cobrar 100% de quem? Do B. E pode também cobrar 100% do A. Aqui é 100%. Então você pode cobrar de qualquer um deles a totalidade, né? Aqui é solidariedade cambial. Eu fiz aqui nessa ordem voltando, mas perfeito. Obrigado pela observação aí. O D aqui, ele escolhe, né? Ele pode cobrar do C, ou pode cobrar do C, do B, ou pode cobrar do A. É solidariedade. Ou pode cobrar do C e do B junto, ou pode cobrar de todo mundo. Ele que escolhe. Mas fato é que ele pode cobrar o todo. Pode cobrar e quanto? O credor também, né, pode cobrar de qualquer um deles, não precisa respeitar a ordem cronológica. Tudo solidariedade, todo mundo respondendo de forma autônoma, todo mundo respondendo com 100%. Mas aí não é simultâneo, é sucessivo. O aval do aval do aval do aval. Entendeu? Mas a definição dessa sucessão é através de datação? Só tem jeito, só por data. Só por dados. Só por data. Senão tem que fazer o teste gráfico, qual a tinta que chegou primeiro, né? Não, aí não dá, porque gera insegurança, né? Só por data. Havia uma orientação no sentido, isso aí é antigo, que quando tinha um superposto pelo outro, entendia-se que quem assinou por cima aqui era o primeiro e foi descendo, mas isso hoje não vale, não. Se não tiver data, é tudo simultâneo. Só por data. Não tem jeito de outra forma não ser data, não. Beleza? Beleza. Não avaliza e nem faz criança para ninguém, que eu já levei experiência, né, velho? Isso aí é uma questão básica, né? Principalmente na fiança lá. O devedor principal não perde a casa dele, que é bem de família, mas você perde a sua. Já não perde. Fiquei com execução de todo tamanho no banco. Levei foi um ferro. É isso aí. Tem que tomar um cuidado muito grande. Não pode não. Né? Isso aí é uma questão básica mesmo. Nega. Eu prefiro ficar roxo de vergonha uma única vez do que vermelho de raiva a vida inteira. Prefiro amarelar. Não, como é que é a expressão? Prefiro amarelar uma vez. É melhor ficar vermelho uma vez do que amarelar para sempre. Né? Isso, é isso aí. Que perde o amigo, mas não perde o crédito, não, gente. Não, é isso aí. Fala assim, você está querendo dinheiro emprestado? O emprestado também é dado, né? Que você sabe que você tem que abrir mão daquele negócio. Se você estiver precisando, empresta. Não empresta, não. Fala assim, não posso. Eu tenho minhas contas, você também tem. Você está passando fome? Tô. Então toma aqui, vamos comprar. Pronto, é dado. Mesmo. Quem empresta é banco. Eu tenho essa filosofia. É meio dura, né? Mas é assim. Mas isso não funciona com as pessoas mais próximas para dar gente, não. Lógico que não. Existe uma coisa também que é coração, amor, você não consegue ver outras questões. Vai ter que tentar separar um pouquinho. Né? Não, se for um campo negocial, lógico que não. Família, filho, esses trem é um pouquinho diferente, né? Agora, no campo de negócio, não tem amizade em negócios, não. Tem não. Beleza? Mas isso aí vai ficar para aula que vem, gente. Já são 8h30. Senhores, deixa eu encerrar aqui rapidinho. Só no YouTube lá e já vou voltar com vocês aí. Um minutinho só. Por favor.